de hoje é com o professor Hélio César Oliveira da Silva. Ele é pesquisador nas áreas de ciências socioambientais do Centro Universitário SENAC. Ele vai nos contar um pouco sobre as cidades sustentáveis. Quais são os dilemas que as cidades enfrentam, principalmente em São Paulo? Confiram. Nós gostaríamos que o senhor explicasse para a gente um pouco a respeito das cidades sustentáveis. As cidades hoje elas são um centro de grande tecnologia e desenvolvimento, mas por outro lado também é um centro de grandes problemas sociais, econômicos e ambientais. Como enfrentar esse dilema para a construção de uma cidade sustentável? Temos avanços tecnológicos no campo da comunicação, no campo dos sistemas produtivos, né? Por outro lado, temos desafios, né, do ponto de vista socioambiental imensos, né? Em resumo, né, a sociedade capitalista, né, ela é inegável, a capacidade dela de produção, de desenvolvimento produtivo é imensa. Por outro lado, o processo distributivo, né, dessa produção e o impacto ambiental, né, esgotamento de recursos naturais, a poluição, quer dizer, essa problemática toda também é imensa, né? E essa nossa incapacidade, né, de fato de avançar culturalmente, né, se apropriar dessas tecnologias que são interessantes do ponto de vista da comunicação, né? Quer dizer, a capacidade que a gente tem hoje de articulação em rede, né, da informação, dos sistemas de comunicação, é imenso. Exemplos que a gente pode observar aí, recentemente em São Paulo, o debate sobre a questão do metrô aí em Higienópolis, é uma coisa interessante, né? Tem a ver com a questão da sustentabilidade, né? Você está falando do transporte hoje público, que é fundamental para uma cidade como São Paulo se tornar mais sustentável, né? E aí você começa um debate sobre, e aí, é uma escolha coletiva ou é uma escolha individual? Quer dizer, aquela comunidade local, ali parte daquela comunidade, trazendo a questão individual. Por outro lado, você tem um ganho coletivo que uma estação de metrô pode trazer para uma cidade daquela. Por outro lado, você tem, né, essa tecnologia, aumenta a produtividade, que leva mais carros para a cidade, que aumenta a capacidade tanto de produção quanto de renda para o consumo, que gera o esgotamento dos recursos naturais. Ou seja, é uma questão interessante, né, que é um dilema, de fato, que a sociedade, acho que se coloca, de como eu me aproprio dessas tecnologias que são interessantes, né, mas num outro eixo, né, não nesse eixo que a gente vivencia hoje, que a gente acaba impactando muito mais, às vezes, do ponto de vista socioambiental negativamente, do que se apropriando dessas tecnologias de maneira inteligente. 2011 é o ano de comemoração dos 10 anos do Estatuto das Cidades no Brasil. Quais seriam as tendências para a implementação do plano diretor nas cidades, visando as questões de sustentabilidade? Esse trabalho que está acontecendo, por exemplo, com o pessoal do movimento aí Nossa São Paulo, né? Eu participei de parte aí sobre a discussão sobre indicadores de sustentabilidade, né? E acho que é um movimento bem interessante que está, de alguma forma, parte da sociedade civil, né, que começa a colocar uma agenda para a cidade de São Paulo a partir da sociedade civil e não a gente aguardando aí, exclusivamente via aí, o Poder Executivo ou o Legislativo. Né. Eu acho que os eixos são, né, transporte, acho que necessariamente São Paulo precisa, e acho que tem avanços, mas muito ainda pequenos, né, e não alcance, vamos dizer assim, da demanda que a gente tem hoje por uma cidade sustentável, pensando em São Paulo, quer dizer, você observa que nós somos de metrô, agora está começando a ter a união aí de algumas, né, modal do transporte de São Paulo coletivo, mas ainda com desafios imensos, né? Do ponto de vista aí, também da poluição, né? Você tem aí algumas tendências de controle dos automóveis, né? Mas que também 40% da frota de São Paulo não está passando sobre essa vistoria, né? E isso também é um ponto, a questão do lixo, né? Estamos aí praticamente com aterros aí, no cinturão de São Paulo esgotados, né? Vamos ter que pensar em soluções alternativas. Agora, respostas interessantes, hoje mesmo foi votado aí a lei da proibição do uso da sacolinha do supermercado. Quer dizer, temos avanços muito pontuais, né, mas ainda é muito desarticulado de uma problemática que exige uma integração. Né? Você está falando tanto da questão do consumo, quanto a questão do transporte,
ao sistema de produtivo que você de fato impacte o menos possível do ponto de vista de recursos naturais, né? A parte de poluição, quer dizer, uma mudança de estilo de vida das pessoas, é um conjunto mais integrado, né? Tem que se pensar. Então, eu acho que há avanços, né? Mas muito pontuais ainda. Saiu recentemente uma pesquisa do INPE em 2010 apontando a questão das mudanças climáticas em relação ao crescimento populacional de São Paulo, né? Ou seja, essas mudanças climáticas elas vão aumentar a emissão dos gases de efeito estufa, com isso a gente vai consumir mais energia. E isso é inerente a esse processo de desenvolvimento da própria cidade. Quais seriam as estratégias para amenizar esse impacto, visando uma economia inclusiva e sustentável para a cidade de São Paulo? Trata-se aí, inegável, de escolha de energias renováveis, né? E aí temos aí o dilema do pré-sal, né? Que por um lado pode ser interessante do ponto de vista do desenvolvimento econômico, né? Porém, por outro lado, nos coloca aí num retrocesso, né? Em termos de investimento de energias renováveis, né? Necessariamente, cidades como São Paulo, o Brasil acho que precisa, vou dizer, caminhar para uma escolha, de fato, para investimento em energias renováveis, e tanto do ponto de vista de inclusão social no meio do trabalho, né, o tipo de trabalho, e por essa resposta, né, pelo problema aí do aquecimento global, é fundamental, né, não dá para a gente imaginar que o Brasil vai conseguir responder a esse problema por meio do pré-sal, né? Eu acho que talvez é um investimento que deve ser feito, mas eu acho que a escolha da energia renovável no médio e longo prazo, de fato, é um caminho. Tá? Para mim, não tem outra possibilidade não. Né? E também, né, quando nós estamos falando, né, na questão aí da emissão de CO2, cai novamente, né, uma escolha de um modo de vida numa cidade como São Paulo. Né? Não dá para a gente imaginar uma continuidade do crescimento aí do uso do transporte individual em detrimento do transporte público. E aí passa necessariamente para uma mudança, né, de infraestrutura da cidade, né? Quer dizer, trazer essa responsabilidade para o indivíduo, né, para que ele não vai ter que começar a se deslocar, ter um outro comportamento dentro da cidade. Eu acho uma coisa um pouco complicada. Quando se começa a se comparar, né, São Paulo e outras cidades aqui, capitais do Brasil, com outras capitais fora do Brasil, não é por uma questão individual que o paulista ou brasileiro se desloca por transporte individual, é por uma questão de infraestrutura, né? As cidades foram pensadas para o transporte individual e não o transporte público, né? Então, quer dizer, essa mudança de infraestrutura, né, de estímulo ao transporte coletivo, isso é fundamental para cidades como São Paulo, para que a gente possa ter uma mudança de comportamento. Existe hoje algum modelo de cidade sustentável no mundo? E no Brasil, é possível implementar medidas para se viver mais sustentável na cidade? O debate sobre a sustentabilidade, então, a gente chegou numa definição de o que é o conceito de sustentabilidade, né? Você tem visões críticas, inclusive, achando que esse conceito absolutamente não se sustenta. Eu, particularmente, gosto da ideia de que existe o menos insustentável, né? O mais sustentável, né? Então, a gente poderia, aí, claro, denominar cidades, né, como Dinamarca, Copenhague, né, que é uma cidade que você tem 40%, 50% das pessoas circulam por meio de bicicletas e ciclovias. Você tem a Alemanha como país de referência no mundo também, do ponto de vista da sustentabilidade na parte de energias renováveis, né. Agora, essa comparação, eu acho que são realidades, né, geográficas, sociais, culturais, muito distintas, né. Quer dizer, querer incorporar, né, trazer o modelo de Copenhague, da Dinamarca para São Paulo, acho que pode ser um equívoco. Acho que algumas experiências assim, de Copenhague talvez sirvam para uma cidade como São Paulo, ou uma capital como Vitória, né? Quer dizer, acho que tem o autor, David Harvey, né, ele trabalha, né, a questão do desenvolvimento territorial desigual. Acho que é fundamental isso, né? Acho que mais atrapalha do que ajuda a ideia de se incorporar, né, modelos, vamos dizer, né, de cidades europeias ou cidades americanas ou mesmo asiáticas para o Brasil. Acho muito interessante a gente observar, sim, essas experiências e ver o que é possível, né, se pensar em termos de uma cidade sustentável. Eu particularmente acho, né, no Brasil, infelizmente, eu acho que até em pequenas cidades a gente está
está numa situação bastante difícil. Eu estive recentemente aí, numa cidade do interior do Rio Grande do Norte, onde eu vi uma cidade de 11 mil habitantes que não tem bicicleta, né? As pessoas estão andando de moto. Né? E, aliás, é uma cidade que está tendo problema, com 11 mil habitantes, que tem apenas uma rua principal que passa a cidade, com problema de acidentes fatais com moto, né? Isso para não falar problema de saneamento básico, quer dizer, problema já de grande cidade, né? Essa que é a grande questão, né? Você vê uma cidade de 11 mil habitantes, e um relato dos moradores de uma problemática de uma grande cidade como São Paulo, né? Ou seja, né, se trata de uma questão, de um elemento até mesmo cultural, né, de necessidade de mudança, tá? Então eu acho que, por outro lado, nós temos sim, né, experiências, vamos dizer assim, muito pontuais, né, no Brasil, em algumas cidades interessantes, tá? São Paulo, como eu comentei agora, um pouco na pergunta anterior aí, preocupado com a questão aí da sacolinha. Acho que temos avançado muito devagar na parte do transporte, né? Aí eu vejo outras cidades onde há aí uma ideia de uma apropriação do cinturão de alimentos, né? No caso de Belo Horizonte, um estímulo e incentivo à cultura, da agricultura familiar orgânica da região para atender as merendas das escolas. Então são experiências muito pontuais, mas como eu disse anteriormente, acho que está muito distante de se pensar no que a gente poderia chamar de uma cidade mais sustentável, né? Acho que isso, acho que nós somos ainda muito distante. E, particularmente, eu acho que o fundamental, né, para que a gente possa avançar de uma velocidade maior, né, de fato, a sociedade civil organizada, acho que inclusive por trabalho como esse blog realizado por vocês, que coloca a sociedade civil, né, ela sim, trazendo a agenda dela, né, para esse debate, né, e não aguardando do poder público. Afinal de contas, né, o lixo da cidade que nós produzimos, somos nós que vamos ter que pensar no melhor destino para esse lixo, né? Quer dizer, o meio de transporte, quer dizer, somos nós que nos deslocamos dentro da cidade, e é importante nós, né, sociedade civil, colocarmos o que é melhor, né, em termos de transporte para a minha comunidade, para me deslocar para o meu trabalho, né? A educação do meu filho, quer dizer, eu tenho que, de alguma forma, ter uma participação, se ela for pública ou privada, no processo de educação do meu filho, e se não terceirizar para o Estado, né, a essa responsabilidade. Então, ou seja, né, eu acho que essa politização da sociedade civil, né, para que ela, de fato, comece, né, junto com o Estado, com a iniciativa privada, né, sugerir, colocar a sua agenda por uma necessidade na sociedade, acho que isso pode, sim, dar vamos dizer assim, acelerar, né, esse processo para que a gente possa ter uma vida, um cotidiano mais agradável, né, o que pode se chamar como mais sustentável. As pessoas que desejam se especializar nesse assunto, se aprofundar nas questões socioambientais, onde elas podem estar buscando mais informações ou cursos? Acho que o SENAC é uma instituição que eu tenho vindo, tanto o curso nosso de graduação, que é o curso de administração com foco na área de gestão com sustentabilidade, tem cursos livres, tem cursos de especialização na área social e na área ambiental, quer dizer, acho que é um espaço interessante. Tem a Fundação Getúlio Vargas também, com um curso que tem na área de pós-graduação e alguns cursos livres na área de sustentabilidade, a FEA, a USP, quer dizer, acho que isso hoje, na última pesquisa que eu participei, inclusive, só de cursos tecnólogos na área de gestão ambiental no Brasil, você tem aí quase 400 cursos, né? Quer dizer, é uma área, eu estou nessa área mais ou menos há 8 anos, eu me recordo que quando eu comecei nessa área, eu brinco que era falar da área ambiental, era falar de borboleta e vaquinha, e hoje não, né? Quer dizer, se trata hoje de uma área, tanto do ponto de vista de construção de conhecimento, como de oportunidade de trabalho, né? Quer dizer, cuidar hoje da área socioambiental, não é mais um trabalho voluntário, muito pelo contrário, é uma demanda muito grande, tanto do setor público, quanto do privado, quanto do terceiro setor, que amplia cada vez mais, né?